Existe uma tendência aqui no Japão de muitas cidades eles terem taxas, né? Taxas de turismo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Bom, a gente tá numa parte assim que lá é meio interior da cidade de Kyoto, né? Vou passar aqui por umas regiões de casas, né? Enquanto a gente fala sobre isso. Bom, mas basicamente é o seguinte: o argumento que o governo usa para criar essas taxas de turismo é por conta da situação do overturismo, né? Que é o excesso de turismo aqui em algumas cidades, né? Como Kyoto, né? Osaka, Tóquio, né? Inclusive em Sapporo também, né? São cidades que lota mesmo de turismo, de turista, né? Chega até a assustar um pouco, né? E parece até meio incômodo às vezes por conta da situação de você querer, sei lá, pegar um transporte público, seja um ônibus, seja um trem ou qualquer coisa do tipo, tá sempre muito ocupado, né? E aí os japoneses eles ficam meio incomodados, né, com essa situação, né? Porque muitas vezes eles estão querendo viver o dia a dia deles, né? De, sei lá, ir pra trabalhar e mal consegue pegar um ônibus ou tem que esperar várias vezes o trem, porque fica uma fila enorme e não cabe todo mundo, né? E você vê aqueles cenários assim de pessoas se espremendo assim para poder entrar dentro do metrô ou do trem, né? Mas o fato é que eu gostaria de defender um pouco essa taxa, né? Que não é por conta do excesso de turismo, mas sim pela qualidade, né? De prestação, né? De serviço turístico que tem dentro do Japão, entende? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu admiro muito aqui no Japão é o fato de que em todo canto, basicamente, a gente tem disponibilidade de banheiros públicos, sabe? E isso é muito conveniente, né? São banheiros excelentes, geralmente, né? São banheiros muito limpinhos, com uma qualidade, assim, que às vezes supera muito lugares públicos, sabe? E por isso eu acho que só pela questão dos banheiros pra mim justificaria, sabe? Mas no entanto não é isso. O Japão ele é extremamente conveniente em tudo, né? Basicamente você se deslocar de um lugar pro outro, né? Sem precisar de carro, sabe? A qualidade de toda a infraestrutura, da limpeza das ruas, da segurança pública, que nem é tão assim necessário, sabe, quanto por exemplo no Brasil, né? Na realidade você quase não vê muito policial aqui andando na rua ou fazendo rota, né? Aquelas blitz, sei lá. Eles não são tão presentes assim quanto no Brasil se faz necessário, sabe? Mas em todos os sentidos eu acho que o Japão é um lugar excelente assim para você viajar, sabe? A sensação que eu tenho é que você basicamente tá num parquinho de diversões para adultos, sabe? Adultos no bom sentido, né? No sentido da criança interior deles poderem se divertir, poderem apreciar o local e tudo mais. Então, eu acho que colocar essas taxas de turismo faz sentido, sabe? E geralmente fica na hotelaria, né? Essa taxa, né? Então quando você se hospeda, né? Em um hotel aqui no Japão, existe essa taxa de acomodação para turistas, né? Que ela é proporcional o valor que é da sua acomodação, né? Konnichiwa. E aí, então você não vai pagar tanto quanto se parece, né? Por exemplo, sei lá, se você vai pegar uma hospedagem simples, você vai pagar em questão de 500 ienes, 1000 ienes, né? O que não é muito. Não chega nem a ser 50 reais, entendeu? Por dia de hospedagem, né? Mas o cara que ele se hospeda em um hotel bem melhor, assim, né? Um hotel mais de luxo e tudo mais, ele vai pagar um pouco mais, entendeu? E realmente o cara que faz questão de se hospedar num hotel
melhor, ele realmente, na minha opinião, não vai se incomodar tanto, sabe, em pagar um pouquinho a mais, sabe, que é coisa de 1, 2%, 3%, sabe, de taxa aproximadamente. Então não é algo assim que vai impactar grandemente a vida de ninguém, sabe. Mas os lados positivos disso tudo é muito positivo, sabe. Existem locais que você vai, né, tá muito bem cuidado e lá tá escrito lá, esse local ele é mantido, ele abre aspas, né, esse local é mantido e zelado com o dinheiro advindo das taxas de turismo, entendeu? Então às vezes você tá andando, cara, no meio do nada, assim, num parque florestal, assim, sabe? Fazendo uma trilha ali de 1 hora dentro da montanha e do nada tem um banheiro, tem um local pra você sentar ali, e um lugar pra você descansar, pra fazer um piquenique, do nada assim. E alguém tem que ir lá, né, e cuidar e limpar desses banheiros e tudo mais, né? Manter a infraestrutura legal pra você fazer o turismo, mesmo que seja em locais muito afastados, né? E é legal saber que essas taxas estão colaborando, né? Para que os turistas possam ter a comodidade, né? A conveniência de tirar os seus dias, fazer um lazer em locais assim que você nem imagina, entendeu? Que estão sendo mantidos através dessa taxa, entendeu? E a ideia nunca foi desmotivar, né, o turismo, né? Porque, por exemplo, essa cidade que eu moro, que é Kyoto, né? Eu acho que uma das principais indústrias deles é o turismo, entendeu? É uma cidade extremamente famosa, né? Por todos que têm vontade de vir ao Japão. É quase que se fosse uma parada obrigatória, por ser uma cidade que tem muita história, né? Foi uma antiga capital. E começou aqui, né? Esse sistema de taxa, né? No entanto, ele está sendo ampliado, né, para outras cidades do Japão, né, que também tem muito turismo, né? Como eu havia dito, Tóquio, Sapporo vão implementar essas taxas, né? Então, claro, você vai para cidades que são extremamente turísticas, você vai acabar tendo que pagar essa taxa por consequência, né? Mas não veja como uma coisa ruim, não veja como algo negativo. Fique feliz e honrado, né, também por estar colaborando com o turismo, né? E você tá recebendo de volta também toda a comodidade possível, né, que o Japão tem a lhe oferecer, né, cara? Olha só que lindo o trem passando aí. Eu acho os cenários assim muito lindos, assim, ver trem assim passando do nada, né? O Japão é extremamente tomado, né, por linhas ferroviárias e de estação de metrô, né? E isso torna a vida do turista ainda mais conveniente, porque é muito barato, cara, você se deslocar de uma cidade para outra, sabe? Assim, com exceção, claro, se você for querer pegar o Shinkansen, né, que nada mais é do que o trem-bala, né? Se você for pegar o Shinkansen, ele é muito rápido, né, como se sabe, né? Porém, ele é um pouco mais caro do que outras opções, entendeu? Por exemplo, aqui da cidade de Kyoto, onde eu moro, para ir para Osaka, né, que é uma das cidades mais grandes aqui do Japão, se eu for de trem-bala, eu vou pagar coisa de 6.000 ienes. Mas se eu for de trem, eu vou pagar apenas 500 ienes. Então, é uma diferença de 8 vezes, sabe? Sei lá, ou nem até errei o cálculo aqui, mas eu acho que é quase 10 vezes, pô. 8 vezes, eu acho que a gente tava certo mesmo. Então é muito mais caro você se deslocar de trem-bala. E na nossa situação aqui de Kyoto para Osaka é uma diferença de apenas 30 minutos, entendeu?
Então, definitivamente, pra nós não vale nem um pouco a pena pegar o trem-bala pra ir de Kyoto pra Osaka, né? Só que tem muita cidade aqui no Japão que fica nessa proximidade e comodidade mais fácil, né? De que você não precisa pegar o trem-bala pra viajar, fazer pequenas viagens, entendeu? Inclusive dentro da própria cidade. Então, o Japão, ele é excelente, é um país maravilhoso pra você fazer turismo aqui, em todos os sentidos, cara. Eu não consigo pensar sequer num sentido que seja negativo, entendeu? Talvez, uma coisa que talvez incomode é o fato de que, tipo assim, os japoneses não falam muito inglês, tá ligado? Realmente isso aí é uma coisa estranha pra um país de primeiro mundo, sabe? Você ir pra um lugar e as pessoas não saberem inglês, né? Diferente da Europa, que eu acho que você consegue se virar em muito país europeu apenas usando inglês, né? Acho que até os chineses, cara, falam mais inglês do que os japoneses, sabe? Então, talvez você rale um pouquinho assim, né? Seja um pouco difícil essa parte da comunicação com os japoneses, porque você vai tentar falar inglês com os caras não vão falar inglês com você, velho. Eles não vão entender o que você tá falando. Ou mesmo que eles entendam, eles não têm, tipo, o desenvolvimento necessário para poder se comunicar com você em inglês, tá ligado? E muitas vezes eles têm vergonha, alguma coisa do tipo. Então vai ser uma situação relativamente constrangedora, caso você tente falar inglês com eles, entendeu? Então, eu também tenho um curso aqui, né, que eu tenho parceria. É um curso de falando japonês do zero, que eu recomendo muito a todos que vão viajar aqui para o Japão, seja para turismo ou para morar. O link está aí na descrição. Eu acho que o Japão é um país que vale muito a pena você estudar o básico de japonês antes de vir para ele, né? Vai ser uma experiência muito boa, até porque os japoneses adoram quando você fala nem que seja um pouquinho de japonês, sabe? Com eles. E aí eles sempre ficam com um sorriso de orelha a orelha, né? Mas é isso, eu acho que talvez a maior inconveniência de vir pro Japão é a necessidade realmente de ter que falar a língua japonesa, né? E essa é uma coisa assim que eu tenho me esforçado e ralado bastante para poder desenvolver mais. Eu consigo manter pequenos diálogos assim, mas nada muito profundo, não consigo ir a fundo nas conversas com os japoneses ainda. Eu tenho estudado praticamente todo dia japonês, mas mesmo assim, cara, é uma língua que ela é difícil, né, de entrar, né, de você absorver completamente, porque tem muita gente que fala assim, não, tem um curso aí de japonês e que é o método que vai fazer você aprender rápido e blá blá blá. Cara, eu não acredito nessas paradas, sabe? Eu não acredito nessas paradas de que, tipo, sei lá, você vai ficar muito bom em japonês em apenas 6 meses. Cara, eu acho que quase não existe língua assim tão fácil assim, né? Talvez as línguas latinas, por serem mais próximas do português, realmente faça sentido de que você consiga aprender ou ficar bom em 6 meses. Mas uma língua tão diferente quanto o japonês, que é tão distante da língua portuguesa, eu não acho que existe um método rápido, não, para você aprender a falar, né? Eu acho até quase desonesto, sabe? Alguém dizer que você vai aprender muito rápido a língua japonesa. E eu acredito que seja um negócio de esforço mesmo, sabe? Aquele negócio de sentar a bunda na cadeira e ficar ali, velho, horas e horas, velho, sabe? Todos os dias. Uma questão de constância, uma questão de disciplina, entendeu? É uma questão de você realmente dedicar e respirar aquilo ali pra poder absorver, entendeu? É uma questão de você
tentar fazer uma imersão na cultura, né? E talvez morar no Japão seja uma das melhores formas de você poder aprender japonês, né? Não é à toa que tem muita gente que vem pra cá pra fazer intercâmbio, né? E uma coisa que eu sempre defendo, né? Geralmente você viajar pro Japão e fazer um intercâmbio no Japão, às vezes é quase o mesmo custo, saca? Só que a diferença é que no intercâmbio você passa mais tempo, né? É porque você se hospedar em hotel e você alugar uma casa tem uma diferença de preço muito grande, né? Viver num país é mais barato do que você turistar nele, né? Então é bom, assim, pra quem tem interesse de fazer intercâmbio no Japão, de querer aprender a língua japonesa. E às vezes eu até me pergunto, por que a pessoa quer aprender japonês se ela não tem muito interesse de morar no Japão? É porque geralmente a pessoa tem aquele contato, né, com animes, com outras coisas, e quer poder, tipo assim, assistir um anime, né, alguma coisa do tipo, sem precisar de legenda, né. Acho bem legal isso aí, quem meio que estuda línguas por hobby, cara. Eu acho muito legal, cara. Eu acho impressionante quem assim, não precisa de fato aprender alguma coisa, mas por paixão aprende, sabe? Estuda, né? Eu, embora goste da língua japonesa, eu diria que o meu incentivo é muito mais uma questão de necessidade do que propriamente dito de paixão ou hobby, né? Mas é interessante quando você consegue unir as duas coisas, a paixão e o hobby, né? Digo, a necessidade e a paixão, né? Que é o hobby, né? É bem legal. Isso facilita muito a vida, né? E eu acho que isso é um dos grandes desafios, assim, de quem estuda sobre pedagogia, sobre desenvolvimento de estudos, né? Porque se todo mundo amasse o que estuda, realmente tudo se tornaria muito mais leve, né? Seria mais fácil aprender as coisas, né? E eu tô aí nessa luta também de aprender a língua japonesa, né? É uma coisa muito importante, ainda mais por eu estar morando aqui. Mas tenho feito minhas viagens aí constantemente aí pelo Japão. Adoro fazer turismo aqui dentro do Japão. Cada viagem que eu faço, eu fico cada vez mais apaixonado por esse país, sabe? Tem muita gente que fala assim, não, primeiro ano você gosta do Japão, mas depois passa. Eu não sei não, porque cada vez mais eu tenho me apaixonado mais por esse país, pela cultura, pelas pessoas, pelos japoneses, sabe? E todas as vezes que eu tenho algum tipo de sonho na qual eu não estou no Japão, de que eu estou no Brasil, o primeiro sentimento é o sentimento de meu Deus, eu preciso voltar para o Japão, entendeu? Como se isso fosse uma das coisas mais importantes na minha vida, sabe? É estar presente nesse país e poder desenvolver mais aqui dentro, né? E eu misturo um pouco, né, da vida de quem mora, a vida de quem precisa estudar japonês e ao mesmo tempo a vida de um turista também, porque embora eu more aqui e goste de estar aqui e queira permanecer aqui, eu também sou um turista dentro daqui, porque eu vivo passeando, vivo viajando dentro do Japão, entendeu? Na realidade, eu tenho viajado muito mais aqui no Japão do que eu viajei quase que minha vida inteira no Brasil, entendeu? Tinha muitas vezes que minha mulher me chamava pra viajar a alguma cidade e eu ficava assim meio... Não, vamos economizar dinheiro, não sei o que, nananã. Mas aqui no Japão não, cara, realmente pra mim é viver a oportunidade, viver a cada momento, né? Aproveitar um país maravilhoso como esse. Adoro, né, poder filmar, fotografar esses momentos, né? Provar a comida local, né? Porque cada
Cada região aqui do Japão tem uma comida local muito boa. Os cenários, uns mais lindos que os outros, sabe? E é muito impressionante, cara. Vale muito a pena e vale cada centavo, assim, ter essa experiência aqui no Japão. Seja você como turista, ou seja você como intercambista, ou alguém que tenha vontade de morar aqui no Japão. E para aqueles que não estão vislumbrando ainda a oportunidade de vir pra cá, segue o canal aí, né? Que eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês mais sobre o Japão. Beleza? Um forte abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.